Nas últimas aulas do nosso curso, nós falamos sobre política monetária, política cambial e política fiscal. Então, se você quer entender esse vídeo completinho, precisa assistir também às aulas anteriores. E agora, para entender como essas três políticas econômicas se relacionam, nós vamos fazer um estudo de caso em que a gente vai analisar a época do Plano Real aqui no Brasil. Mais especificamente, um pouquinho antes do Plano Real e um pouco depois do Plano Real, entre os períodos de 1985 a 1999. Então, antes do Plano Real, qual que era o contexto aí de 85 a aproximadamente 1993? E se fosse para resumir numa única palavra, o que contextualizou esse período pré-Plano Real era a inflação ou até mesmo a hiperinflação. E nós tivemos vários planos econômicos para nos livrarmos dessa inflação. Então, em 86, teve o Plano Cruzado, em que o presidente José Sarney mudou de moeda, fez de cruzeiro virar cruzado, cortou 3 zeros devido àquela inflação, as notas já não estavam valendo mais nada, sei lá, 1.000 e não sei quantos cruzeiros que comprava pouquíssima coisa, então cortou zero, mudou o nome da moeda, fizeram alguns pacotes econômicos, mas não deu muito certo. Aí chegou em 87, teve o Plano Bresser, em que uma das possibilidades aí para conter a inflação foi congelar preços. Então tinha os fiscais da Sunab lá, que fazia o tabelamento de preço, não pode subir para ver se contém a inflação. Também deu errado. 89 veio o Plano Verão, que dentre várias medidas eu vou destacar aqui que é uma nova mudança de moeda, de cruzado para cruzado novo. Depois vem Collor, Plano Collor 1, em que volta-se novamente para o cruzeiro, sai de cruzado novo, volta para cruzeiro, muda a moeda, confisca a poupança Casélia Cardoso de Mello. Seguindo, mais congelamento de preços no Plano Collor 2 em 1991, até que teve o impeachment do Collor, entrou o Itamar Franco, e junto lá com o Fernando Henrique Cardoso, toda a equipe econômica, começaram a implementar o que a gente chama até hoje de Plano Real, tá ok? Que mudou novamente a moeda para real e ela perdura até hoje, tá ok? O real mesmo foi criado em julho de 1994. E qual foi a maior virtude? Conter a inflação. E agora a gente vai estudar um pouquinho como essas políticas econômicas auxiliaram no controle da inflação, tá ok? Então, nos períodos de hiperinflação, a gente já estudou IPCA nas aulas anteriores, então, veja assim, de 80 a 87 a gente tinha inflação alta, tá? 90, 100 e poucos, 200 e poucos, até 300 e tantos por cento ao ano. Mas aí, período de 88 até 93, pré-plano real, tivemos as tais hiperinflações, com inflação aí na casa acima dos 1.000% ao ano. Quem viveu essa época se lembra da confusão que era. E o que a gente vai entender aqui? Como que as políticas econômicas controlaram essa inflação aí? Qual que foi o milagre para conseguir domar a inflação que vinha aí desde os anos 80? Em termos de política cambial, a primeira medida foi fazer com que R$ 1 valesse $1, essa tal da ancoragem cambial. E o que acontece? Se tem uma inundação de produtos importados, o que faz com que as empresas do mercado nacional não possam repassar para os preços dos seus produtos, então você aumenta, digamos assim, a concorrência, obviamente com um monte de problemas para a indústria nacional. A gente vai passar por isso aqui, que senão a gente vai ficar com um vídeo muito longo. Então, produtos importados chegando, porque o real estava extremamente valorizado em relação ao dólar, até de maneira artificial aqui. Em termos de política monetária, o Banco Central subiu, colocou taxas de juros bem altas para restringir crédito, para evitar aumento de consumo, diminuir a quantidade de dinheiro em circulação, aumentou o compulsório de bancos. Então, com menos dinheiro circulando, a gente tende a controlar a inflação de demanda. Então, para evitar, esfria o crédito, a gente traz, mas com taxa de juros altos, os investidores estrangeiros vêm querendo emprestar dinheiro para o Brasil, isso faz entrar mais dólar
e você consegue manter aquele dólar valorizado 1 para 1. Então, se a gente der uma olhadinha aqui nessas taxas de juros do período de 90 e poucos, né? A gente tem aqui períodos de altas taxas de juros, sempre acima dos 20% ao ano, o que para valores de hoje são taxas bem altas, chegando aí em alguns momentos, aqui perto de final de 97, começo de 98, para perto da casa dos 40 e poucos por cento de taxa Selic, não era esse nome que se dava, mas é a taxa taxa básica de juros ao ano, sempre para cima de 20%, para que você pudesse manter o país sem inflação, né, além da taxa de câmbio, e também trazendo dólares para o país. Em termos de política fiscal, foi criado um Fundo Social de Emergência, né, logo no início do Plano Real, e foi feita uma política contracionista para reduzir gastos públicos, tá? Até aumentou-se um tanto de imposto, e isso sinalizou para o mercado assim, a gente não vai mais ficar imprimindo dinheiro, que já havia acontecido em outros momentos da economia. Então, agora a gente vai ter um controle fiscal, né? Mesmo que a gente não cresça, a gente está demonstrando para o mercado que as questões fiscais são sim importantes, porque ela é uma das grandes geradoras de inflação. Então, câmbio 1 para 1, uma política monetária com juros altos e uma política contracionista de aumento de impostos e diminuição dos gastos do governo, tudo para controlar a inflação. A gente já viu então, né, que desde 94 foi feito esse 1 para 1 do câmbio fixo, mas isso também não se sustentou por muito tempo, né? Essa valorização ela era artificial, baseada em juros altíssimos para atrair capital estrangeiro. Até a gente viu nos vídeos anteriores que em 95, sabendo que esse câmbio ia estourar em algum momento, abrandou-se a regra de câmbio fixo para um câmbio de bandas, para tentar fazer uma suave desvalorização do real frente ao dólar, lá em 95. Mas mesmo para manter essas bandas cambiais, o país começou a queimar muitas reservas, porque é óbvio, algumas questões econômicas foram mudando ao longo desse período, e o Banco Central, para manter o dólar dentro daquelas bandas, precisava toda hora ficar injetando grana das suas próprias reservas para manter o dólar dentro das bandas. Isso foi secando, né, as reservas do país. E para que esses dólares entrassem, tinha que ainda manter os juros bem altos, o que atrapalhava aquela política fiscal em que a gente não queria que o endividamento do país aumentasse. Então, assim, gastava-se pouco, aumentava-se impostos e a dívida mesmo assim subia porque a taxa de juros era muito alta. E nesse momento também balança comercial com grandes problemas, porque era muito difícil exportar. Também vimos essa questão de exportação, importação e câmbio em aula anterior. E para melhorar, né, para colocar uma cerejinha no bolo, ao longo desse tempo teve crise asiática e crise da Rússia, que basicamente eram crises de credibilidade, com seríssimos problemas fiscais. A turma começou a declarar moratória, os caras não vão pagar o que estão devendo. E isso começou a olhar para o Brasil. Se na Ásia já quebrou uma galera, se a Rússia já quebrou, quem que é o próximo? Quem que é o próximo vai ser o Brasil. Esses caras também vão dar calote. E em meio a tudo isso, o desemprego dispara, o país entra em recessão. Se a gente olhar aqui nessa época de 98, 99, os PIBs em muitos trimestres foram negativos, o que demonstra a tal recessão que eu acabei de falar. A dívida pública começa a aumentar muito, a questão de problema fiscal. Se a gente olhar aqui do último trimestre de 98 para o primeiro trimestre de 99, a dívida pública em relação ao PIB saiu de 38%, 39% para 47%. Foram quase 10 pontos percentuais em um trimestre de aumento da dívida pública em relação ao PIB. E aí o Brasil começa a pedir dinheiro emprestado ao FMI. Em janeiro, o governo fala assim, não dá mais, jogo a toalha e adota o câmbio flutuante. Em que, se a gente der uma olhadinha aqui, né, janeiro de 99, em um único mês, a gente sai de um dólar aqui de 1,20
e chega para casa aí de quase R$ 2 por dólar em um curtíssimo período de tempo, o que demonstrou que aquele regime de bandas cambiais realmente não estava mais se aguentando. Em um único mês, quase que o real perde metade do seu valor em relação ao dólar. Tá ok? Então, eu espero que você tenha gostado um pouco dessa linha do tempo para compreender, né, questões envolvendo as políticas monetária, cambial e fiscal, sendo base para explicação de alguns cenários econômicos que influenciam os nossos investimentos. Espero que tenha curtido, deixe seu comentário se faltou alguma coisinha, ou até mesmo para dar uma elogiada no canal desse professor. Um abraço. E aí, você gostou dessa aula e gostaria de assistir a todas as outras aulas do curso Economia para Investidores? Aqui nesse cantinho aqui, ó, eu estou deixando o card, tanto para o curso completo com todas as 15 aulas, como também o botão de inscrição para você dar aquela ajuda para o canal. Forte abraço!